Em janeiro de 2019, durante uma homilia matinal na Casa Santa Marta, o Papa Francisco fez uma declaração que passou quase despercebida pela grande mídia, mas que causou um tremor silencioso em círculos teológicos e entre estudiosos de textos antigos. Ele falou sobre a realidade dos anjos caídos, não como metáfora, não como símbolo do mal abstrato. Ele usou linguagem que sugeria entidades concretas, intervenção real, história documentada. A questão não é se o Papa declarou guerra à ciência ou se abraçou teorias marginais. A questão é, por que essa afirmação, vinda de quem vem, ressoa com um debate que nunca foi resolvido sobre uma passagem específica do Gênesis? Por quê? 2000 anos depois, a Igreja ainda não fechou a porta para uma leitura literal de Gênesis 6, versículos 1 a 4? E se você seguir o fio dessa conversa, você vai encontrar algo maior do que folclore. Você vai encontrar um padrão de silêncio estratégico, de ambiguidade mantida e de evidências físicas que ninguém conseguiu explicar de forma definitiva. Hoje, vamos seguir esse fio. Do que o Papa realmente disse, ao que os padres da Igreja acreditavam, ao que está escrito em pedra e osso. Se você quer investigações que vão fundo nos textos, nas ruínas e nos debates que a maioria ignora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse tipo de conteúdo depende de você decidir que vale a pena. Agora vamos direto ao ponto. O que você vai descobrir até o final é dividido em 3 entregas claras. Primeira, o que exatamente o Papa Francisco disse em 2019 e como isso se conecta com uma interpretação muito antiga e muito controversa de anjos que cruzaram uma linha. Segunda, como a Igreja Católica navegou por 17 séculos entre aceitar essa história como literal e depois recuar para leituras alegóricas, e por que essa mudança aconteceu. Terceira, quais evidências físicas e textuais ainda mantêm essa discussão viva, mesmo quando a ortodoxia prefere evitá-la? Essas 3 entregas vão responder a 4 perguntas que vamos abrir agora. O que são os Néfilim segundo o texto mais antigo disponível? Por que a tradição cristã primitiva acreditava que eles eram resultado de união entre anjos e mulheres humanas? Onde está a evidência física que alguns usam para sustentar essa leitura? E por que a Igreja moderna prefere falar em termos vagos quando o assunto surge? Vamos começar pelo texto âncora, Gênesis 6, versículos 1 a 4. Tradução direta do hebraico, sem floreios. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, as que escolheram entre todas. Então o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá no homem para sempre, pois ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses foram os heróis da antiguidade, homens de renome. 4 versículos, 66 palavras em português. E um problema interpretativo que atravessou milênios. 3 termos hebraicos carregam o peso. Benei, Elohim, que pode ser traduzido como filhos de Deus, filhos dos deuses, ou seres divinos. Nefilim, cuja raiz nafal significa cair, sugerindo caídos ou os que fazem cair. E Gibor, traduzido como heróis ou homens poderosos, mas cuja raiz sugere força, violência, capacidade de dominação. Se você ler isso como metáfora pura, a passagem perde a força narrativa. Se você ler como registro histórico literal, você tem um problema cosmológico gigante. E se você ler como memória cultural de algo que aconteceu, mas foi mal compreendido, você abre a terceira via que ninguém gosta de discutir. A interpretação mais antiga que sobreviveu não vem da Bíblia canônica. Vem do livro de Enoque, texto judaico, escrito entre o terceiro e o segundo século antes de Cristo. Considerado escritura por algumas igrejas cristãs etíopes até hoje, mas apócrifo para católicos e protestantes. Enoque expande Gênesis 6 com detalhes que parecem saídos de um relatório de inteligência. Ele nomeia os anjos caídos. 200 deles, liderados por Azazel e Senjaza. Ele descreve o momento da descida, o juramento que fizeram no Monte Hermon, no que hoje é a fronteira entre Líbano, Síria e Israel. Ele lista o que esses anjos ensinaram aos humanos: fabricação de armas, cosméticos, astrologia, feitiçaria, manipulação de raízes e plantas. E ele descreve os Nefilim como gigantes violentos, híbridos de anjo e humano, que consumiram os recursos da terra, devoraram animais e humanos e forçaram Deus a intervir com o dilúvio. Agora, aqui está a primeira contradição forte. Se Enoque é apócrifo, por que os padres da igreja dos primeiros séculos o citavam como autoridade? Justino Mártir. No segundo século, aceitou a história dos anjos caídos como fato. Ireneu de Lyon, também no segundo século, escreveu que os anjos transgressores geraram filhos com as mulheres.
E esses filhos eram os gigantes mencionados na tradição. Clemente de Alexandria, Tertuliano, Atenágoras, todos no segundo e terceiro séculos, trataram Enoque como fonte confiável e a história dos Nefilim como evento histórico. Esses não eram teólogos marginais. Eram figuras centrais na formação da doutrina cristã. Se eles acreditavam nisso, o que mudou? A resposta curta é Agostinho de Hipona, no V século. Ele propôs que filhos de Deus em Gênesis 6 se referia à linhagem de Sete, o filho de Adão e Eva que substituiu Abel, enquanto as filhas dos homens eram da linhagem de Caim. União entre linhagens santas e profanas, não entre anjos e humanos. Essa leitura se tornou dominante no Ocidente por 1500 anos, mas ela nunca eliminou a outra completamente. Por que isso importa? Porque a declaração do Papa Francisco em 2019 reabriu uma porta que Agostinho tentou fechar. Francisco não mencionou Nefilim diretamente. Ele falou sobre anjos caídos como seres reais, não simbólicos, que continuam ativos na tentação humana. Ele disse, e isso é citação direta de transcrições vaticanas, que Satanás não é um mito, é um ser pessoal que nos tenta. A tentação não é abstrata, é uma força que age, que escolhe estratégias, que busca dividir e destruir. Isso parece teologia padrão, certo? O problema é o contexto. Francisco fez essa declaração poucos meses depois de uma conferência no Vaticano sobre exorcismo e possessão demoníaca, onde bispos e especialistas discutiram a realidade ontológica de entidades espirituais. E ele usou linguagem que se alinha com a tradição patrística primitiva, não com a alegoria agostiniana. Ele está trazendo de volta uma leitura que a Igreja havia suavizado por segurança teológica e compatibilidade com a ciência moderna? Vamos adicionar outra camada. Em 2017, 2 anos antes da declaração de Francisco, o Vaticano organizou uma conferência fechada sobre textos apócrifos e pseudepígrafos, incluindo o livro de Enoque. A conferência não foi amplamente divulgada, mas os anais mostram que teólogos católicos revisitaram a questão de por que Enoque foi excluído do cânon, e se sua exclusão foi teológica ou política. O livro de Judas, no Novo Testamento, cita Enoque diretamente. Versículo 14. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre eles. Isso significa que pelo menos um autor do Novo Testamento considerava Enoque escritura. Se Judas tinha status canônico e citava Enoque, por que Enoque não entrou? A resposta histórica envolve debates no Concílio de Trento, no século XVI, sobre quais livros tinham autoridade suficiente para a doutrina. Mas a resposta teológica mais profunda é: Enoque criava problemas que a Igreja não sabia resolver. Anjos podiam se reproduzir? Híbridos anjo-humano tinham alma. O dilúvio foi necessário para eliminar uma contaminação genética ou espiritual? Essas perguntas levam a territórios que conflitam com dogmas estabelecidos sobre anjos como seres puramente espirituais. Agora precisamos olhar para a evidência física. Se os Nefilim existiram como seres reais, de estatura e força extraordinárias, deveria haver rastros, e há alegações, muitas. A maioria não resiste a escrutínio sério, mas algumas permanecem sem explicação satisfatória. Vamos começar com Baalbek, no Líbano. O templo de Júpiter, construído pelos romanos no 1º século depois de Cristo, se apoia sobre uma plataforma muito mais antiga, feita de blocos de pedra calcária que pesam entre 800 e 1000 toneladas cada. 3 desses blocos, conhecidos como triliton, estão encaixados a 7 metros de altura. A maior pedra já movida por equipamento moderno pesou pouco mais de 1000 toneladas e precisou de tecnologia hidráulica avançada, caminhões especializados e meses de planejamento. Como blocos desse tamanho foram cortados, transportados e encaixados há mais de 2000 anos, possivelmente 3000, ninguém demonstrou de forma conclusiva. A arqueologia convencional atribui a obra aos fenícios, ou a uma cultura anterior, usando rampas, roletes de madeira, trabalho de milhares de pessoas por décadas. Matematicamente possível, mas nunca replicado em escala real. Uma hipótese alternativa conecta Baalbek ao Monte Hermon, que fica a cerca de 50 quilômetros de distância. Segundo o livro de Enoque, o Hermon foi o ponto de descida dos 200 anjos que fizeram o pacto para se unir às mulheres humanas. A região era chamada de Baalbek, que significa Senhor do Vale, ou Vale de Baal, divindade fenícia associada ao poder e à construção. A ligação é especulativa, mas o padrão é interessante. Megalitos inexplicáveis em regiões onde tradições antigas falam de seres gigantes ou deuses construtores. Segundo o conjunto de evidências, relatórios de esqueletos gigantes. Entre 1850 e 1930, jornais americanos, principalmente no meio oeste, publicaram dezenas de histórias sobre descobertas de esqueletos humanos com altura entre 2 metros e 40 centímetros e 3 metros.
Alguns incluíam medidas de crânios, fêmures, costelas. Alguns mencionavam artefatos enterrados junto, como machados de pedra ou colares. A maioria desses relatos foi descartada como sensacionalismo jornalístico da época ou erro de identificação de ossos de megafauna. Mas alguns casos foram documentados por instituições oficiais, como o Smithsonian Institution, que supostamente recolheu esqueletos para análise e nunca os devolveu. Há processos judiciais movidos por tribos nativas americanas exigindo a devolução de restos ancestrais, incluindo ossos de indivíduos excepcionalmente grandes. O Smithsonian nega ter suprimido evidências. A explicação oficial é que gigantismo patológico explica indivíduos muito altos, mas não uma população inteira. O problema com essa explicação é que gigantismo causa deformidades ósseas, visíveis. Muitos dos esqueletos reportados não apresentavam essas características. Eles eram proporcionalmente normais, apenas maiores. Terceira evidência: tradições orais globais. Não estou falando de folclore genérico, estou falando de narrativas específicas, com nomes, locais e consequências. Os Patagones, na América do Sul, tinham lendas sobre gigantes que habitavam a região antes dos humanos normais. Os Maori, na Nova Zelândia, têm histórias sobre os Moriori, uma raça de pessoas maiores e mais antigas. Os Paiute, no que hoje é Nevada, têm tradições orais sobre os Sitekā, gigantes de cabelo vermelho que viviam em cavernas e foram exterminados em uma guerra tribal. Em 1911, mineiros encontraram uma caverna perto de Lovelock, Nevada, cheia de artefatos e múmias, com cabelo avermelhado e estatura acima da média. A Universidade da Califórnia examinou os restos e concluiu que eram Paiute normais, com descoloração pós-morte. Mas os Paiute dizem que não. Eles dizem que aqueles eram os Sitekā, não seus ancestrais. Por que tribos separadas por oceanos teriam narrativas tão parecidas sobre uma raça anterior de humanos gigantes, se isso fosse só invenção? Aqui entra a primeira micro-recapitulação. Até agora, estabelecemos 3 pilares. O Papa Francisco usou linguagem em 2019 que ressoa com a interpretação patrística primitiva de anjos caídos como entidades reais e ativas. A Igreja dos primeiros séculos aceitava o livro de Enoque e tratava os Nefilim como evento histórico, antes de Agostinho propor a leitura alegórica que se tornou padrão. E há um conjunto disperso, mas persistente, de evidências físicas e culturais que mantém a discussão aberta, mesmo quando a ortodoxia prefere não engajar. Agora precisamos entender o que a Igreja realmente acredita hoje, por que há essa ambiguidade estratégica, e o que os textos canônicos permitem ou não permitem afirmar. O Catecismo da Igreja Católica, edição de 1992, revisado em 1997, tem uma seção sobre anjos, parágrafo 328 a 333. Ele afirma que anjos existem como verdade de fé, baseada em escritura e tradição. Ele diz que anjos são criaturas puramente espirituais, imortais, dotadas de inteligência e vontade. E ele menciona a queda de alguns anjos, liderados por Satanás, como escolha irrevogável contra Deus. O que o catecismo não faz é definir se essa queda envolveu interação física com humanos. A linguagem é cuidadosamente neutra. Ela permite as duas leituras, a alegórica e a literal, sem fechar a porta para nenhuma. Isso não é acidente. É estratégia teológica. Se a Igreja afirmar categoricamente que anjos nunca se reproduziram com humanos, ela está contradizendo padres da Igreja e criando um problema de autoridade. Se ela afirmar que sim, que isso aconteceu, ela abre uma caixa de perguntas sobre natureza angelical, hibridização e intervenção divina que conflitam com outros dogmas. Então ela mantém a ambiguidade, mas há um documento menos conhecido que dá pistas sobre a posição atual. Em 2014, a Comissão Teológica Internacional, órgão consultivo do Vaticano, publicou um estudo sobre esperança escatológica e expectativas messiânicas. Uma sessão curta. Discute interpretações de Gênesis 6. O texto diz que a leitura dos filhos de Deus como anjos é atestada em fontes judaicas antigas e em alguns padres, mas que a tradição majoritária prefere a interpretação de linhagens humanas. Majoritária, não definitiva. A palavra escolhida é importante. Ela reconhece que a outra leitura existe, tem pedigree histórico e não foi oficialmente condenada. Em outras palavras, um católico pode, sem heresia, acreditar que Gênesis 6 descreve anjos e humanas gerando os Nefilim, desde que não faça disso um dogma ou o centro de sua fé. Aqui está a segunda contradição forte. Se a Igreja permite essa leitura, por que ela não é ensinada? Por que seminaristas e catequistas aprendem a versão agostiniana sem mencionar a alternativa? A resposta tem duas partes. Primeira, pastoral.
Ensinar que anjos se reproduziram com humanos levanta questões que a maioria dos fiéis não está preparada para processar teologicamente. Isso pode parecer paternalista, mas é prático. Segunda, apologética. Em um mundo científico, falar de anjos com corpos físicos, mesmo temporários, soa como mitologia. A igreja aprendeu com Galileu. Ela evita defender posições que a ciência pode demolir. Então ela recua para a linguagem simbólica sempre que possível. Mas o custo dessa estratégia é perder a força narrativa do texto. Gênesis 6 não soa como alegoria quando você lê direto do hebraico. Soa como relatório. Vamos mais fundo no texto hebraico de Gênesis 6. A expressão Benei Elohim aparece 5 vezes no Antigo Testamento. 3 dessas ocorrências estão em Jó, capítulos 1, 2 e 38. Em todas elas, o contexto deixa claro que se trata de seres celestiais, não humanos. Jó 1, 6. Chegou o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles. Ninguém interpreta isso como humanos da linhagem de Sete visitando o trono divino. São claramente anjos. Jó 38, 4 a 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. De novo, contexto cósmico, pré-humano. Anjos. A consistência do termo em 4 das 5 ocorrências aponta para anjos. Por que Gênesis 6 seria a exceção? A resposta padrão é que o contexto é humano, então deve se referir a humanos. Mas isso é raciocínio circular. O texto não diz filhos de Sete. Ele diz Benei Elohim. Se você precisa adicionar informação que não está lá para fazer a alegoria funcionar, talvez a alegoria seja na exceção, não a regra. Agora olhe para a palavra Nefilim. A raiz nafal, cair, pode ser passiva ou ativa. Caídos, ou aqueles que fazem cair. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento feita no 3º século a.C., traduz Nefilim como gigantes, não metaforicamente poderosos. Literalmente grandes. O termo grego usado é gigantes, de onde vem a palavra gigante em português. Os tradutores judeus que fizeram a Septuaginta tinham acesso a tradições orais que nós não temos. Eles estavam 300 anos mais perto dos eventos do que nós. Se eles leram Nefilim como gigantes físicos, há uma razão. E tem mais. Números 13, 33, a única outra vez que Nefilim aparece na Bíblia diz o seguinte: também vimos ali os Nefilim, filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Isso é relatório de espiões enviados por Moisés para reconhecer a terra de Canaã. Eles descrevem os Nefilim como descendentes vivos de uma linhagem antiga, não como uma metáfora moral. Eles usam comparação de tamanho. Gafanhotos versus humanos normais. Se Nefilim fosse alegoria, por que aplicar o termo a pessoas reais encontradas em Canaã no Êxodo? Aqui entra o livro dos Números outra vez e Deuteronômio. Deuteronômio 2, 10 a 11 fala do Zemim, povo grande, numeroso e alto como os Anaquim. Eles também eram considerados Refaim, como os Anaquim. Refaim é outro termo para gigantes, relacionado aos Nefilim em algumas tradições. Deuteronômio 3, 11 menciona Og, rei de Bazã, cujo leito de ferro media 9 côvados de comprimento e 4 de largura, cerca de 4 metros por 1,80 m. Um leito para um homem de estatura normal não teria essas medidas. Og é chamado de o último dos Refaim. A Bíblia canônica, não apócrifa, está dizendo que havia uma população de pessoas excepcionalmente grandes em Canaã, relacionadas aos Nefilim pré-diluvianos e que foram gradualmente eliminadas pelas tribos israelitas. Se isso é literal, a guerra de conquista de Canaã tinha um componente de limpeza étnica contra uma raça específica. Se é metáfora, porque os detalhes de medida, genealogia e localização geográfica. Vamos ao livro de Enoque de novo, mas agora com outra camada. Enoque não é um texto único. É uma coleção de 5 livros escritos por autores diferentes em períodos diferentes. O Livro dos Vigilantes. Seções 1 a 36 é a parte mais antiga, datada do 3º século a.C. Ele conta a história dos 200 anjos vigilantes que desceram no Monte Hermon, fizeram pacto para tomar esposas humanas e geraram os Nefilim. A narrativa tem estrutura de relatório. Nomes dos líderes: Senjasa, Azazel, Araquiel, Ramiel, Cocabiel. Número exato de conspiradores: 200, local exato. Monte Hermon. Consequências específicas. Os Nefilim consumiram toda a produção humana, depois começaram a devorar humanos, derramar sangue e ensinar abominações. A resposta divina: Miguel, Gabriel,
Rafael e Uriel são enviados para prender os vigilantes sob colinas e desertos até o julgamento final, e o dilúvio é trazido para eliminar os Nefilim. Os espíritos dos Nefilim mortos se tornam demônios que vagam pela terra. Essa é a origem, segundo Enoque, dos espíritos malignos que possessem pessoas. Eles não são anjos caídos, são fantasmas de híbridos mortos. Por que isso importa teologicamente? Porque resolve um problema que Agostinho não resolveu. Se demônios são apenas anjos caídos, por que eles precisariam possuir corpos humanos? Anjos, mesmo caídos, são espíritos puros segundo a teologia agostiniana. Eles não têm necessidade de matéria. Mas se demônios são espíritos de Nefilim, meio anjos, meio humanos, que foram destruídos fisicamente, mas não espiritualmente, a possessão faz sentido. Eles tentam recuperar a experiência de ter corpo. Essa explicação era aceita por Justino Mártir, Atenágoras e outros padres antes de Agostinho. Ela também explica por que possessões demoníacas, segundo exorcistas, frequentemente envolvem força física desproporcional. Se o espírito possessor é remanescente de um gigante, a força faz sentido. Agora o contra-argumento ortodoxo mais forte. Anjos, segundo Tomás de Aquino, são intelecto puro. Eles não têm corpo, não têm DNA, não têm capacidade de reprodução. Quando anjos aparecem na Bíblia em forma física, como os 3 que visitaram Abraão em Gênesis 18, ou os 2 que foram a Sodoma em Gênesis 19, eles estão assumindo forma temporária, não corpos reais. Tomás argumenta que seria ontologicamente impossível para um anjo gerar descendência porque geração requer material genético, e anjos não têm genes. Fim da história, certo? Não exatamente. Porque Tomás assume que anjos nunca tiveram corpos. Mas e se a queda envolveu algum tipo de encarnação? E se os anjos que caíram foram, de alguma forma, materializados como parte de sua rebelião? Enoque sugere isso. Ele diz que os vigilantes desceram e assumiram forma carnal para se unir às mulheres, não como disfarce, mas como transformação. Se isso for possível, Tomás está certo sobre anjos em geral, mas errado sobre anjos caídos específicos. Outra objeção. Por que Deus permitiria isso? Se anjos têm livre-arbítrio, como a teologia católica afirma, Deus permite suas escolhas, mesmo as ruins. A queda de Satanás e os anjos rebeldes já estabelece isso. Se 1/3 dos anjos, segundo Apocalipse 12, escolheu se rebelar, por que 200 não poderiam escolher descer e se corromper de outra forma? A objeção teológica real não é se Deus permitiria, mas se a mecânica faz sentido. E aí voltamos à evidência física. Se Nefilim existiram, deveria haver não só esqueletos grandes, mas evidência de cultura, tecnologia, dominação. E vamos falar de Göbekli Tepe, na Turquia. Complexo megalítico datado de aproximadamente 9.500 a.C. Anterior à agricultura, anterior à escrita, anterior a qualquer civilização conhecida. Pilares de calcário de até 5,5 metros de altura, pesando até 50 toneladas, organizados em círculos, decorados com relevos de animais e símbolos abstratos. A arqueologia convencional diz que caçadores-coletores construíram isso como centro religioso. Mas caçadores-coletores, por definição, não têm estrutura social ou recursos para organizar canteiros de obra dessa escala. Não têm ferramentas de metal. Não têm roldanas. A resposta padrão é que a religião motiva coisas incríveis. Verdade. Mas motivação não move pedra de 50 toneladas. Você precisa de engenharia, logística, liderança centralizada e força de trabalho sustentada. De onde isso veio em 9.500 a.C.? Uma leitura alternativa conecta Göbekli Tepe ao período pré-diluviano mencionado em tradições antigas. Se havia uma civilização avançada antes do dilúvio, destruída e esquecida, Göbekli Tepe seria um remanescente. A data se encaixa com cronologias de alguns estudiosos que calculam o dilúvio entre 10.000 e 7.000 a.C., baseado em evidências geológicas de inundações catastróficas nesse período. Segundo a evidência física, ferramentas e artefatos fora de contexto. Em 1844, em uma pedreira perto de Londres, trabalhadores encontraram um martelo de ferro embutido em rocha calcária datada do Cretáceo, cerca de 100 milhões de anos. Impossível, certo? Ferro fabricado não existia há 100 milhões de anos. A explicação convencional é contaminação pós-deposicional. O martelo caiu em uma fissura, foi selado por mineralização rápida e parece mais antigo do que é. Possível, mas nunca testado de forma definitiva, porque o martelo foi comprado por um colecionador privado antes de análise completa. Há dezenas de casos parecidos. Parafusos, correntes, moedas, ferramentas embutidas em rochas ou carvão de estratos supostamente pré-humanos. Todos explicados como anomalias, contaminação ou fraude.
mas o volume de casos sugere que pelo menos alguns merecem investigação séria. Terceira evidência: padrões de construção megalítica com técnicas idênticas em culturas sem contato. Machu Picchu, no Peru, Baalbek, no Líbano, Ilha de Páscoa, Stonehenge, todos usam pedras poligonais encaixadas sem argamassa, com precisão submilimétrica. Todos construídos por culturas que, segundo a cronologia convencional, nunca se comunicaram. A explicação ortodoxa é convergência independente. Culturas diferentes chegaram às mesmas soluções para os mesmos problemas. Razoável, mas não explica a precisão. Encaixe poligonal é exponencialmente mais difícil que encaixe retangular. Por que várias culturas escolheriam o método mais difícil? A menos que tenham aprendido de uma fonte comum, uma tradição técnica pré-diluviana que sobreviveu de forma fragmentada. Enoque diz que os anjos vigilantes ensinaram aos humanos metalurgia, mineração e fabricação de armas. Se isso aconteceu, e se alguns humanos sobreviveram ao dilúvio com esse conhecimento, a difusão técnica faz sentido. Agora, um momento de honestidade intelectual. A maioria das alegações de gigantes e Nefilim não resiste à análise. Fotos de esqueletos gigantes circulam na internet. Todas foram desmascaradas como manipulações digitais ou montagens de fotografia forense usadas em treinamento. Crânios alongados encontrados no Peru e no Egito foram analisados geneticamente e são Homo sapiens com deformação craniana artificial, prática cultural documentada. Não são híbridos, não são alienígenas. São humanos que modificavam a forma da cabeça por estética ou status. Esqueletos de megafauna, como preguiças gigantes, mastodontes ou ursos de cara curta, foram frequentemente confundidos com humanos gigantes no século XIX, quando paleontologia era nova. A ciência legítima já descartou 90% das alegações. O problema é o 10% restante. Há casos documentados de esqueletos humanos de 2,50 m a 2,80 m sem evidência de gigantismo patológico. Há relatos de tribos nativas americanas sobre guerras com gigantes que foram verificados cruzando tradições orais de tribos diferentes que nunca tiveram contato. Há artefatos, como machados de pedra com cabos que exigiriam mãos do tamanho de uma pá de pedreiro para segurar confortavelmente, encontrados em contextos arqueológicos legítimos. Esses casos não provam Nefilim, mas provam que havia variação humana extrema em algum momento, ou que a história que nos contaram está incompleta. E se a história está incompleta, a porta fica aberta. Aqui está um ponto que você precisa considerar. Você lê Gênesis 6 como metáfora, como memória histórica distorcida, como mistura das duas, ou como outra coisa? O que te convence? É o peso da tradição patrística? A coerência interna do texto hebraico? A evidência física dispersa, mas persistente? Ou a explicação agostiniana que resolve problemas teológicos, mas perde força narrativa? Deixe nos comentários, porque essa discussão não é sobre vencer um debate. É sobre entender o que o texto permite, o que a evidência sustenta e onde a ortodoxia prefere silêncio. Vamos retomar. A igreja dos primeiros séculos acreditava que Gênesis 6 descrevia anjos e humanas gerando gigantes. Agostinho mudou isso no V século com a leitura de linhagens humanas. Essa leitura se tornou padrão, mas nunca eliminou a alternativa. O Papa Francisco, em 2019, usou linguagem que ressoa com a tradição primitiva, reabrindo a discussão. O livro de Enoque, considerado escritura por algumas igrejas e apócrifo por outras, fornece detalhes que fazem Gênesis 6 parecer relatório em vez de alegoria. A evidência física é controversa, mas não está completamente ausente. Tradições orais globais sobre gigantes e seres híbridos repetem padrões que não deveriam existir se fossem só folclore. E a teologia ortodoxa tem contra-argumentos fortes, mas nenhum fecha a porta completamente. A ambiguidade se mantém porque a Igreja aprendeu que dogmas rígidos em áreas periféricas criam mais problemas do que resolvem. Agora, precisamos olhar para o que aconteceu com os Nefilim, segundo as tradições que aceitam sua existência. O livro de Enoque diz que eles foram destruídos pelo dilúvio, mas seus espíritos permaneceram. Gênesis 6:4 diz que os Nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois. Depois de quê? Depois do dilúvio? Se sim, como? 3 explicações circulam. Primeira, alguns Nefilim sobreviveram ao dilúvio em refúgios de alta altitude ou em arcas separadas. Segunda, os anjos caídos repetiram o processo após o dilúvio, gerando nova linhagem de gigantes. Terceira, genes. Nefilim foram transportados pela esposa de Cam, um dos filhos de Noé, que segundo tradições rabínicas não era descendente de Adão por linha pura. Essa última explicação é controversa porque implica que Noé não era perfeito em suas gerações, como Gênesis 6:9 afirma.
mas a frase hebraica perfeito em suas gerações pode significar geneticamente puro ou moralmente íntegro, dependendo da tradução. Se é genético, Noé e seus filhos eram livres de contaminação nefilim, mas as esposas dos filhos, que não são nomeadas, podem não ter sido. O Talmud, compilação de tradições rabínicas, menciona Og, rei de Bazã, como sobrevivente do dilúvio. Segundo o Talmud, Og era tão grande que se agarrou à arca de Noé e sobreviveu agarrado do lado de fora, alimentado por Noé através de um buraco na madeira. Isso soa como lenda, mas o Talmud não é livro de lendas. É discussão legal e teológica séria. Se rabinos do 2º ao 5º século depois de Cristo debatiam a sobrevivência de Og como problema halássico, eles o tratavam como evento histórico. O que isso significa? Significa que a tradição judaica, independentemente da cristã, também lutava com a mesma questão. Se gigantes existiram, como explicar sua presença pós-diluviana? E nenhuma tradição chegou a consenso absoluto. Números 13. 33 diz que os espiões de Moisés viram Nefilim em Canaã. Josué e as tribos israelitas lutaram contra os Anaquim, descendentes de Anak, que eram descendentes dos Nefilim. Deuteronômio 9, 2 descreve os Anaquim como povo grande e alto, e pergunta retoricamente: quem pode resistir aos Anaquim? A resposta implícita: só Deus pode, e Deus ordenou o extermínio. Josué 11, 21 a 22 relata que Josué destruiu os Anaquim de Hebron, Debir, Anabe e de toda a montanha de Judá e Israel. Não restaram Anaquim, exceto em Gaza, Gate e Asdod, cidades filisteias, e aí entra Golias. 1 Samuel 17 diz que Golias de Gate tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, cerca de 2 metros e 90 centímetros. Ele era filisteu de Gate, uma das 3 cidades onde Anaquim sobreviveram. Golias não era só um homem grande, era remanescente de uma linhagem que Israel deveria ter eliminado completamente. Aqui está a implicação. Se você lê a Bíblia como história contínua, a guerra de conquista de Canaã não foi só sobre terra, foi sobre eliminar os últimos Nefilim. E falhou. Remanescentes sobreviveram até o tempo de Davi. Depois de Golias, não há mais menção de gigantes na Bíblia. Isso significa que foram extintos ou que a necessidade narrativa de mencioná-los acabou. A tradição rabínica discute se Og teve descendentes. Alguns dizem que sim, outros que não. A falta de consenso sugere que a questão não tinha resposta clara. Agora vamos reunir os fios e ver o que fica de pé. Temos 3 conjuntos de dados que precisam se encaixar ou se contradizer de forma clara. Primeiro, textos canônicos e apócrifos que, lidos literalmente, descrevem anjos descendo, unindo-se a mulheres humanas, gerando gigantes e enfrentando o extermínio divino e humano ao longo de milênios. Segundo, tradição interpretativa que oscila entre aceitar isso como história real nos primeiros séculos cristãos, recuar para a alegoria no 5º século com Agostinho e manter ambiguidade estratégica até hoje. Terceiro, evidência física dispersa, megalitos inexplicáveis por métodos convencionais, relatos de esqueletos excepcionais, tradições orais globais sobre raças gigantes anteriores. Nenhum desses conjuntos, sozinho, prova nada. Mas o padrão de intersecção é o que mantém a discussão viva. Vamos voltar à declaração do Papa Francisco em 2019. O que ele realmente disse? Ele afirmou que Satanás e os demônios são seres pessoais, não abstrações do mal. Ele disse que a tentação vem de uma inteligência que age estrategicamente. Ele usou linguagem que alinha com a tradição patrística, onde demônios são entidades ontologicamente reais, não símbolos. Isso não é uma afirmação sobre Nefilim diretamente, mas abre uma porta que Agostinho havia fechado. Se demônios são reais e pessoais, e se tradições antigas diziam que demônios eram espíritos de Nefilim mortos, então Francisco está, indiretamente, validando a possibilidade de que Nefilim existiram. Ele não confirmou nada no sentido sensacionalista. Ele reafirmou uma doutrina antiga que tinha sido suavizada por segurança pastoral. Mas a reafirmação, vinda de quem vem, em 2019, depois de conferências vaticanas sobre exorcismo e textos apócrifos, não é coincidência. É sinalização. Sinalização para quem? Para teólogos que trabalham com demonologia prática. Para exorcistas que relatam fenômenos que não se encaixam na explicação psicológica ou neurológica padrão. Para estudiosos que nunca aceitaram completamente a alegorização de Agostinho. Francisco não está mudando doutrina. Está dizendo que a porta nunca foi fechada com cadeado. Estava apenas encostada. E agora, se você quer empurrar, pode. Vamos aos cenários finais. Existem 3 leituras principais de Gênesis 6 e do fenômeno Nephilim, cada uma com prós e contras que precisam ser pesados honestamente. Cenário A: metáfora pura e alegoria moral.
Filhos de Deus são homens da linhagem de Sete. Filhos de Deus no sentido de piedosos. Filhas dos homens são mulheres da linhagem de Caim, profanas. A união representa a corrupção moral da linhagem santa. Nefilim significa poderosos no sentido de tiranos ou violentos, não gigantes físicos. Gênesis 6 é parábola sobre decadência moral que justifica o dilúvio. Essa é a leitura agostiniana, adotada pela maioria das igrejas protestantes e pela catequese católica popular. Prós resolve problemas teológicos sobre natureza angelical. Evita conflito com ciência. Mantém a Bíblia como texto moral, em vez de crônica de eventos sobrenaturais físicos. Contras. Ignora o uso consistente de Benei Elohim como anjos em Jó. Ignora a tradução grega de Nefilim como gigantes. Ignora a menção de gigantes em Números e Deuteronômio, como descendentes dos Nefilim. Precisa adicionar informação que não está no texto para funcionar. E não explica por que os padres da igreja, mais próximos das fontes, rejeitaram essa leitura por 300 anos. Cenário B, memória histórica distorcida de eventos reais mal compreendidos. Algo aconteceu no passado remoto que foi interpretado através do filtro mitológico disponível. Talvez tenha havido uma civilização avançada pré-diluviana destruída por catástrofe natural e os sobreviventes a interpretaram como juízo divino. Talvez tenha havido invasão de povos estrangeiros tecnologicamente superiores, vistos como semidivinos por populações locais. Talvez tenha havido fenômeno genético, população com estatura muito acima da média, que dominou regiões e foi mitologizada como híbrida. A história real foi esquecida, mas a memória cultural sobreviveu em forma de mito. Deuses descendo, gerando heróis, sendo punidos. Gênesis 6 e Enoque seriam versões judaicas de um mito global mais antigo. Prós explica a presença de narrativas parecidas em culturas separadas, permite que o texto tenha núcleo histórico sem exigir literalismo sobrenatural. Compatível com a arqueologia que mostra civilizações antigas mais avançadas do que se pensava. Contras. Especulativo. Não há evidência direta de civilização global pré-diluviana. E não explica por que escritores bíblicos tratariam mito como história se soubessem que era mito. Profetas e apóstolos não eram ingênuos. Cenário C. Evento literal com explicação sobrenatural modificada. Anjos caídos, de alguma forma, assumiram forma material ou influenciaram genética humana, gerando linhagem híbrida com características físicas excepcionais. Isso aconteceu no período pré-diluviano, foi julgado por Deus através do dilúvio, mas sobreviventes da linhagem híbrida reapareceram em Canaã, foram combatidos por Israel e foram extintos até o tempo de Davi. A mecânica exata não está clara porque textos antigos não tinham vocabulário para genética ou biologia molecular. Então, usaram linguagem de casamento e geração. Espíritos dos híbridos mortos, não tendo lugar no céu ou no Sheol humano, vagam como demônios. Essa é a leitura de Justino, Ireneu, Tertuliano e da tradição rabínica até o Talmud. Prós faz justiça ao texto canônico sem adicionar informação extra. Explica por que Benei Elohim é consistentemente anjos em outros contextos. Explica a presença de gigantes pós-diluvianos em Números e Deuteronômio. Oferece origem para demônios que faz sentido com fenomenologia de possessão. Compatível com relatos de esqueletos e megalitos, se você estiver disposto a considerar que a arqueologia convencional pode estar incompleta. Contras. Exige aceitar intervenção sobrenatural direta na biologia, o que conflita com o naturalismo científico. Cria problemas teológicos sobre livre-arbítrio angelical e permissividade divina. Não é testável empiricamente porque os sujeitos estariam extintos, e pode ser usado para justificar teorias marginais ou pseudociência se não for manuseado com cuidado crítico. Qual cenário é verdadeiro? A resposta honesta é: ninguém sabe com certeza. A evidência permite os três. A escolha entre eles depende de pressupostos filosóficos e teológicos que você traz antes de olhar para os dados. Se você é naturalista estrito, cenário A é o único aceitável. Se você é historiador da religião, cenário B parece mais robusto. Se você é teísta tradicional que toma textos sagrados como história confiável, cenário C faz mais sentido interno. O que a investigação honesta exige é que você reconheça os pontos fortes e fracos de cada cenário, sem declarar vitória prematura. Agora, o que fica de pé independentemente do cenário escolhido? 5 coisas. Primeira, Gênesis 6, lido no hebraico original, com contexto de Benei Elohim em outras passagens, sugere fortemente seres celestiais, não humanos piedosos. Você pode discordar da interpretação, mas não pode dizer que ela é sem base textual. Segunda, a igreja primitiva aceitava essa leitura. Isso não torna a leitura correta, mas significa que ela tem pedigree histórico
e não pode ser descartada como invenção moderna. Terceira, o livro de Enoque, apócrifo ou não, influenciou profundamente o judaísmo do Segundo Templo e o cristianismo primitivo. Ignorá-lo é perder contexto crucial para entender como os primeiros cristãos liam o Antigo Testamento. Quarta, há padrão global de narrativas sobre gigantes, seres híbridos e catástrofes que eliminaram civilizações anteriores. Isso pode ser convergência mitológica independente ou memória de eventos reais. A arqueologia não resolveu isso de forma definitiva. Quinta, a Igreja Católica mantém ambiguidade proposital sobre esse tópico. Ela não nega a leitura literal, mas também não a ensina. Isso não é covardia, é estratégia pastoral para evitar dogmatizar onde a revelação não é clara. Então, onde isso deixa o espectador que assistiu até aqui? Com ferramentas melhores. Você sabe agora que a discussão sobre Nefilim não é entre ciência e religião. É entre diferentes tradições interpretativas dentro da própria religião. E entre diferentes formas de ler evidência física. Você sabe que a alegoria agostiniana resolveu problemas teológicos, mas criou outros textuais. Você sabe que a leitura literal primitiva tinha lógica interna, mas exigia pressupostos sobrenaturais que modernidade rejeita. E você sabe que a evidência física é ambígua, nunca definitiva, sempre dependente de framework interpretativo. O que fazer com isso? 3 opções. Primeira, escolher um cenário e defender com honestidade intelectual, reconhecendo pontos fracos. Segunda, permanecer agnóstico, admitindo que dados são insuficientes para a conclusão firme. Terceira, adotar postura investigativa contínua, atualizando posição conforme novas evidências ou argumentos surgirem. Qualquer uma dessas opções é legítima. O que não é legítimo é fingir que a questão é simples, ou que um lado tem todas as respostas, ou que quem discorda é estúpido ou desonesto. Vamos falar brevemente sobre implicações. Se cenário A estiver correto, a Bíblia usa linguagem mitológica para ensinar verdades morais, e devemos ler textos antigos com sensibilidade literária. Se cenário B estiver correto, a história humana perdida ou distorcida sob camadas de mito. E a arqueologia pode ainda descobrir civilizações que mudarão cronologia. Se cenário C estiver correto, o mundo espiritual interage com o físico de formas que ciência moderna não aceita, mas que tradição antiga documentou. E ortodoxia científica pode estar perdendo fenômenos reais por pressupostos limitantes. Nenhuma dessas implicações é trivial. Cada uma muda como você lê história, como você avalia a evidência, como você entende realidade. A declaração do Papa Francisco não resolveu nada, mas reabriu uma conversa que estava sendo evitada. E isso é valioso, porque evitar conversas difíceis não as resolve. Só as empurra para margens, onde extremos dominam e nuance morre. Trazer de volta para o centro, onde pessoas sérias podem discordar com respeito e dados, é serviço à verdade. Francisco pode não ter pretendido fazer isso, mas o efeito foi esse, uma última camada. Por que isso importa agora, em 2019, e depois? Porque estamos em era de reavaliação de ortodoxias. A arqueologia está encontrando sítios mais antigos, mais complexos, em lugares que não deveriam ter civilização segundo cronologia estabelecida. Genética está revelando misturas populacionais que não se encaixam em modelos migratórios simples. Física quântica está desafiando pressupostos sobre matéria e consciência. Neurociência está documentando fenômenos de experiências de quase morte e memórias sem substrato cerebral aparente. Em cada campo, as margens estão trazendo questões que o centro ignorou. E as questões que Nefilim representam sobre interação entre espiritual e material, sobre limites do humano, sobre memória cultural versus história factual, são exatamente o tipo de questão que era fácil ignorar quando ortodoxias eram mais rígidas, mas ortodoxias estão fraturando. E perguntas antigas voltam com força nova. Isso não significa que Nefilim existiram, significa que a pergunta sobre se existiram é sintoma de perguntas maiores sobre o que sabemos, como sabemos e quem decide o que conta como conhecimento legítimo. E essas perguntas não têm respostas fáceis. Então, se você chegou até aqui, se você investiu 40 minutos ou mais nessa investigação, é porque você valoriza a profundidade sobre simplificação. Você quer entender complexidade, não reduzir tudo a slogan. Se esse tipo de conteúdo ressoa, se você quer mais investigações que respeitam sua inteligência e não vendem certeza barata, inscreve-se, ativa o sininho, compartilha com alguém que também pensa fundo. Esse canal existe porque gente como você decide que vale a pena apoiar trabalho que não tem medo de ambiguidade. Faça parte disso. Última síntese. Gênesis 6, 4 versículos, abriu o debate de 2000 anos. Nefilim, uma palavra hebraica, carrega peso de interpretações que vão de alegoria moral à memória de guerra genética. O Papa Francisco, em 2019, não confirmou Nefilim. Ele confirmou que anjos caídos são reais,
e ao fazer isso validou tradição que sempre viu Gênesis 6 como mais que metáfora. A igreja não fechou a porta. Nunca fechou. Só parou de falar sobre isso em voz alta. Agora, a porta está sendo empurrada de novo. Não por sensacionalismo, mas por necessidade intelectual de revisitar o que foi assumido, mas não provado. O que você faz com isso depende de você. Você pode descartar como curiosidade histórica, pode abraçar como evidência de mundo mais estranho do que paradigma científico permite. Ou pode segurar tensão, viver na ambiguidade e continuar investigando sem precisar de resposta final imediata. Qualquer uma dessas escolhas é respeitável. O que não é respeitável é não fazer a pergunta porque a resposta pode ser inconveniente. Há mais nessa história. Mais textos que não cobrimos. Mais sítios arqueológicos controversos. Mais tradições rabínicas e patrísticas que adicionam detalhes. Mais evidências genéticas emergentes sobre populações antigas. Mais debates teológicos sobre natureza angelical e hibridização ontológica. Se houver interesse, voltamos. Mas por hoje, você tem o núcleo. Você tem o texto âncora, a tradição interpretativa, a evidência física ambígua, os contra-argumentos fortes e os cenários possíveis. Você tem ferramentas para pensar por conta própria. Use-as bem. Existe uma frase no livro de Enoque que resume tudo isso. Capítulo 15, versículo 8. Os espíritos dos gigantes oprimem, destroem, atacam, combatem e quebram sobre a terra. Eles não comem, mas permanecem famintos. Eles não bebem, mas permanecem sedentos. Se isso é metáfora poderosa sobre a natureza do mal. Se é descrição fenomenológica de demônios, é coerente com relatos de exorcistas de todas as tradições. E se é memória histórica de algo que aconteceu e depois foi esquecido, é uma das memórias mais perturbadoras que a humanidade carrega. Qualquer uma dessas leituras vale a pena considerar. Nenhuma fecha a investigação, porque algumas perguntas não têm respostas definitivas. Tem apenas investigações cada vez mais profundas. E talvez essa seja a resposta que importa, não a conclusão. A disposição de continuar perguntando.